Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas agora eu estou aqui para falar de carros de loucuras e hoje, aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Cheguei no Brasil aí, as missões aí pós-enchente, todo mundo está acompanhando aí, né, o quanto está sendo difícil a gente reconstruir e quanto a gente está precisando fazer um trabalho forte para trazer a Fueltech de volta. E hoje, como eu cheguei em São Paulo, eu vim para a etapa da Stock Car, né? Vocês estão acompanhando também o lançamento e a pré-venda da FT700, já andando no Stock Car. Vai ser um dia muito importante hoje a apresentação para as equipes, mas é fruto de outros episódios. Mas o que eu vou filmar hoje aqui para vocês é um Uber Racing mais foda que eu já peguei na minha vida. Vocês vão ver o carro que está chegando aqui para me pegar em aeroporto de Guarulhos, um grande amigo meu, cara das antigas aqui. E vocês viram aí nas últimas semanas o episódio do meu Audi S2 W12 biturbo maluco, né? O carro de $3.000, o carro de $1.000 com motor de $3.000 que eu estou montando nos Estados Unidos. Então, vocês sabem que esse carro aí, ele é inspirado em vários carros clássicos da Audi. E aqui no Brasil tem um carro que é um tributo a esse carro, que justamente que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque eu fiz questão de pedir para o Rafa, da Motorforce, grande amigo, me buscar com esse carro, porque não dá para acreditar o que ele fez com esse carro, não dá para... É uma coisa assim, ó, nostálgica demais. Então, se vocês curtem esses Audis, esses carros da década de 90, esses carros de rally, vocês vão adorar esse episódio de hoje. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, chama a família, porque esse episódio vai ser legal. Para quem não sabe, o meu Mazda RX-7 vai ter um novo dono, mas é por uma boa causa. Nós estamos fazendo uma promoção incrível. O grande sortudo vai ganhar esse carro e eu vou entregar pessoalmente. Além disso, vai ter várias viagens, inclusive viagem para a Fueltech USA, para um churrasco, para o SEMA, diversas Fueltech como prêmio. E para concorrer, entre no meu site e compre um livro, o Manual do Gearhead, que vocês já vão estar concorrendo. Além disso, tem vários outros itens também que vocês podem comprar para concorrer. Olha aqui, ó, esperando meu Uber, ó. Tá chegando, ó. Deve estar fazendo a curva lá, ó. Ó, tô escutando o barulho. Ali, ó. Vamos ver se ele me vê. Caramba, o negócio é... Caramba, hein? Bota ali, ó. Acho que vai... E aí? Veio Uber e o resgate do Uber ainda. Para na frente lá, ó. Eu vou seguindo. Vai lá, vai lá. Cara, o negócio é muito race. Olha aí, ó. Ó, o carro é de rua e vai as malas tudo no porta-malas. E aí, meu? Tudo bem? Bom? Tudo certo. Esse é teu guri? Meu guri é aí, tá grande aí, meu? É. Bom? Vamos guardar as malas, pera aí. Brincadeira, eu acho que cabe uma mala. Cara, e aí, meu? Beleza? Bom? Bem, Olha aí, belezinha. Fernandão. Olha, ó, será que cabe? Caramba. É uma dó pôr, né? Vai, é um dó, né? Pera aí. É. Acho que uma mala cabe. Meu, o cara fez um carro de rally dos anos 80 no Brasil. Meu, muito legal. Deixa eu dar uma voltinha por fora, depois a gente vai... Eu vou mostrar com detalhe, ó. Cara, a grade, olha só. Vou mostrar o motor depois. Escapamento. Isso aqui é muito louco, hein? Já tá mais ou menos regulado, Anderson. Sabe o que é impressionante, cara?
Impressionante foi a questão do carro ficar pronto bem no momento assim que a gente se falou. Sim. E, pô, eu vi você num vídeo seu e eu vi que você tava falando que ia vir pra São Paulo e tal. Sim. Eu falei, pô, cara, eu tenho que pegar esse cara, ele tem que aparecer na oficina. Porque até o Kaká já foi lá. Há muito tempo atrás. Mas você tava faltando essa visita. Aí acabou que também não deu, mas deu pra gente fazer tudo isso e o carro pronto. Impressionante, cara. Cara, deixa eu mostrar rapidinho por dentro aqui, depois a gente vai mostrar no detalhe. Mas ó, FT600. Interior, nós vamos ter que parar em algum lugar para mostrar ele no detalhe aqui, ó. Vamos sim. Deixa eu prender a câmera aqui, ó. São aí 2002, 2003, 2004, eu não me recordo perfeitamente. Ele chegou até mim e me falou da injeção eletrônica dele, né? E, cara, foi muito curioso porque eu falei pra ele que queria colocar, eu tava acabando de terminar um carro que ficou bem famoso, que era o Red Nose. Esse carro estreou já com uma Race Pro, acho que era o nome da primeira, né? E ele me mandou essa injeção eletrônica, sei lá, uma semana após que o carro tava praticamente pronto, mas eu tinha dúvida em que injeção eletrônica que eu iria colocar no carro na época, né? Que também não tinha muitas opções. Mas aí essa pessoa, puta cara que eu conheci há 23 anos atrás, acredito mais ou menos isso, foi muito legal, porque ele me mandou a injeção. Eu quero fazer uma ressalva aqui, ele fala das primeiras injeções que ele fez, eu quero que ele diga, sei lá, um número parecido, mas eu acho que eu tô entre as 10 primeiras injeções que foram colocadas em um carro de arrancada, porque eu estreiei o carro numa prova no Rio de Janeiro em 2003, também por aí 2004, com a injeção dele. Bom, olha só, vou mostrar esse cara aqui que eu não sei, não tenho palavras para descrever a história dele, a ascensão meteórica, mas eu digo que foi simplesmente uma coisa que é a mesma coisa que me move. Paixão pelo que a gente faz, então acredito nisso. Fez com paixão, vai dar certo. Olha ele aqui, ó. Foi um dos 10 primeiros, com certeza. Valeu então. Beleza, pessoal, um abraço. Depois a gente faz mais vídeos. Legal, cara, tem gente tirando foto aqui em volta. Cara, uma loucura. Uma loucura. As pessoas correm atrás, Anderson. Sim. Pra tirar foto, cara. Bom, eu sou meio burro, mas acho que esse vídeo tá gravado, né? Sim. Tá, né? Só fechar aqui, né? Sim. Só fechar, né? Então, vamos lá. Isso. Ah, tá. Vai te atrapalhar? Não, tá bom. Aí não tá pegando. Não tem problema. Aqui a gente colocou uma direção elétrico-hidráulica da Mercedes. Da Mercedes. Da classe A. E conta do motor ali, suporte, mas cara, isso aqui ficou uma delícia. Eu sou suspeito pra falar porque, cara, isso aqui eu tava tempo sem andar em carro de performance, porque a Coupé também tá mexendo em um monte de coisa. O Red Nose eu bati ele lá no Speed, quase que ninguém viu, foi uma batida ridícula. Só que eu mandei reformar ele, aí acabou que eu fiquei com abstinência de carro preparado. E quando ela ficou pronta agora, cara, putz, cara, que delícia. Não, isso tudo, né, cara? Tipo de corrida, né? Sim, nossa. Câmbio é o que mais chama a atenção. Não, mas chama muita atenção. Porque escuta de fora, assim. Ele é bem... É mais que o motor, né? Sim, mais que o motor. E ele tá com engate rápido, tudo, mas, cara, assim, pra mim isso aqui é conforto total, cara. Cara, não, é do caralho. O peso dele chegou a pesar? Pesamos, ela tem 1.190, ela nem é pesada, cara. Sim. Pelo tamanho do carro, né? Sim. 1.190 ou 1.180, mas tem a foto da balança. E Na verdade, vai ter que contar a história desse
incrível daqui no Brasil, cara. E eu, fãzaço do Dalbec, né? Ficava assistindo as fitas cassetes lá do Dalbec. E, cara, primeiro eu assistia os vídeos do Smoke lá na Gata, que era do Supras. Porque um amigo meu japonês, ele tava no Japão e ele veio pra cá em 99, 2000 e ele trazia as fitas cassete do Nagata. Na época não tinha. E era aqueles top 0300, eles dentro do túnel do Supra. Cara, aquilo ali me enfeitiçou de um jeito. E logo na sequência, ele me trouxe as fitas do Dalbec. E aí eu vi esse Saudi 4, eu falei, cara, é um Supra traçado isso aí. Aí a paixão deu, aí exatamente 11 anos atrás eu vi essa foto na revista. Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível. Eu já tinha a Coupé, eu tinha comprado ela, pelo Mercado Livre ela estava anunciada. Não, eu me lembro da Coupé, porque eu até contei um pouco da história na minha, sobre a minha Coupé. Sim. Que era verde, estava no Mercado Livre. Isso. Eu me lembro de ter visto esse carro. Eu também, eu fiquei tentado em comprar, mas não tive coragem. Porque ele tava sem placa. E o cara que... Eu liguei pro cara e o cara era um policial civil, irmão de um policial federal. E o policial federal, irmão dele, comprou esse carro no leilão da Receita lá em Santos, no Porto de Santos. E esse cara, ele simplesmente pegou o carro, ele disse que funcionou o carro dentro do porto, botou bateria lá, deu partida, ela ligou e veio embora com ela. Ela estava toda amassada, porque segundo a história, cara, é historinha. É história. Vai contando. Aí, segundo ele pegou ela com uma lateral toda amassada e as lanternas quebradas de vandalismo. Segundo ele, foi o dono do carro, que era um brasileiro na Itália. Não sei, isso não tem nada, nenhum papel para documentar isso, mas é a história que eu trago na compra. E esse cara, quando ele soube, uma empresa chamou ele para trabalhar no Brasil de volta. Ele morava na Itália e ele colocou um container, colocou o carro, geladeira, as coisas dele, televisão. Chegou aqui no Brasil, eu acho que ele não sabia da burocracia de pôr esse carro para rodar. E esse carro acabou ficando abandonado. Segundo o cara, o policial, esse cara, se a gente precisa acelerar, você fala, hein? Não sei como é que tá o seu horário. E segundo esse cara, o dono brasileiro da Coupé, que morava na Itália e voltou pro Brasil, ele não pôde entrar com o carro no Brasil, pegou os pertences dele lá e tal, nessa questão de locação de container também, eu não sei a veracidade disso. Só que o cara conseguiu entrar dentro do galpão onde o carro estava, alegando que ele ia pegar algum pertence que tinha ficado, e ele pegou um pedaço de pau e amassou o carro inteiro na pancada de raiva. Tipo assim, não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Até o seguinte, sabe que às vezes a gente posta um vídeo desse e o cara aparece. Pois é. Seria legal o cara contar a história. Se manifesta aí, cara. Se alguém conhecer o cara, que ano deve ter sido isso? Cara, esse carro, ele putz, cara, eu tenho acho que 12 anos. Cara, pode ser que isso tenha acontecido uns 20 anos atrás. Não sei. Poxa, bem. Porque eu sei que o policial que comprou, ela estava já 5 anos dentro do porto, parada. Tem fotos de quando tu comprou ela? Tenho foto dela verde, né? Legal, tem. Vamos botar no vídeo aqui. Legal. Pra várias assim pra pessoa entender o processo da Coupé. Legal. Aí o curioso é que esse cara anunciou esse carro no Mercado Livre. E logo na época que o Mercado Livre, se eu não me engano, tinha começado a ter sucesso, assim, vamos dizer. E um amigo meu viu ela, Castilhos,
ele pra você. Eu falei, poxa, eu te dou um cheque pra você compensar, eu te dou algum bem, meio alguma coisa, mas te dá o cheque pra você compensar o cheque e eu ficar na dúvida, eu tenho que confiar muito em você. Cara, ele não respondeu o que eu disse. Aí ele, tipo assim, cruzou os braços, tipo assim, você quer me dar R$1.000? Se não quer, vai embora. Aí eu peguei, lembro como se fosse hoje, em cima do capô dela, aqui tava o cheque, fiz R$1.000, dei na mão dele. Falei, cara, tudo bem, não era um valor tão alto, mas era alto, né? Sempre alto. Aí eu dei o cheque pra ele, bati nas costas dele assim e falei, cara, tá na tua mão. Esse câmbio aqui é 6 marchas, sim. Sim, é o da Coupé. Ah, é o da Coupé. É, porque eu fiz o swap da Coupé pra 6, só que ele é uma quinta igual a sexta da Coupé. Ah, entendi. É, porque ele é 388, os 0E, eles são 411. E os 0E são 069, Aham. 069 com 411. Os da Coupé, tanto é que o diferencial traseiro, porque ela tinha o câmbio original dela. Você vinha aqui, ó, você puxava aqui e engatava a tração. Ah, entendi. É, ele andava 4x2 sem engatava a tração. Anderson, original, né? É. Sem intacto o assoalho. Tá, mas eu tô falando desse carro agora. Hã? Tá falando desse carro. Esse Tá. carro, é verdade, né? Voltando É pra muito Coupé. assunto, cara, é muito assunto. Aí, o que aconteceu? Eu dei o cheque pro cara, o cara ficou umas 2 semanas, eu fiquei 2 semanas, cara, com o estômago, e eu não liguei pra ele e tal, aí passou umas 2 semanas, ele me ligou, ele falou, ó, o carro tá pronto, emplacado, pode mandar o reboque vir buscar, o carro funcionava. Aí eu peguei, mandei o reboque buscar, o carro chegou. Cara, quando esse carro chegou, eu chorava igual uma criança, cara. É pena que a gente não tem essas coisas documentadas, mas foi assim uma coisa surreal. Ah, os caras agora. Vou olhar pra frente. E aí, bom, sei que aí começou a saga dela, né? Aí eu comecei a olhar pra ela, era verde, eu tenho um apego pro carro vermelho, cara. E ela tava com a pintura feia, ela tava amassada, ela tava com lanternas quebradas, ela tava um patinho feio. Aí eu falei, cara, vou pintar esse carro. Foi bem logo assim, foi bem rápido. Aí eu fiquei com aquilo de tipo, meu, quem vai desmontar esses frisos e essas coisas e não vai me estragar? Porque aonde eu vou comprar isso e tal, cara? Botei ela dentro da oficina, cara, e desmanchei ela inteira, eu e meu irmão. Eu e ele, falei, ninguém toca nesse carro. Aí chamei o pintor quase ficou louco, porque eu punha regras pro pintor pintar sem ele viciado, né, em fazer as coisas dos pintores, assim, né, mas foi amigo meu, brother meu. E aí acabou que pintou o carro lá dentro, eu remontei ela e a história dela toda aí pra frente, fui nas milhas, passei a 316 na milha com ela, fiquei com esse título do carro mais rápido, com motor de 2.0 a 2.5, acho que por 6 anos, né? Cara, aí eu resolvi mudar o motor dela para um motor mais resistente, trocar o turbo, porque eu queria passar 300 em 800 metros. Cara, foi muito, muito legal, porque a segunda tentativa nossa, a segunda prova que a gente foi, a gente já passou 301, um motor que eu não tenho o que falar do equilíbrio dele, de tudo e tal. Bom, a história da Coupé ela conta por si só, né? Agora esse carro ele... Deixa eu só Vai me brecando aí, cara, senão eu paro de fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Da Coupé, ó. Ela quase mereceria um outro episódio, mas Tá legal. vamos fazer o seguinte, vamos botar algumas imagens aqui. Tá legal, cara. Tu vai me passar depois, a gente vai aproveitar. Tem muita coisa na internet, porque esse carro ele é tão emblemático no Brasil, né? Essa Coupé. Tanto que no meu episódio que eu fiz da Coupé, minha Coupé dos Estados Unidos, eu citei muito ela. E tem duas do Brasil só, né? É a tua e a do Morris, né? A do Morris, isso, a preta. Então é um carro raríssimo, porque aqui a gente tá muito acostumado a ver o Ego. Lembrando
porque, fazer um adendo aí, né? A Coupé no Brasil, o formato Coupé deve ter umas 4 ou 5, porém elas são GT Coupé. As Coupé Pedigree mesmo, S2 é a minha nossa. E existe Coupé GT 4 cilindros e V6 4x2. Algumas, inclusive tem uma em Brasília 4 cilindros que eu tentei comprar ela porque eu queria fazer um projeto meio pista como você está fazendo agora. E acabou que eu, com os contatos, eu até tenho eles, tá? Se você um dia quiser, eu não consegui, melhor não. Eu não consegui achar ela, tá? Mas eu fazer esse adendo aí, tá? Aí, porque a minha nos Estados Unidos ela tem o diferencial traseiro tudo, só que ela vem sem motor. Certo. Mas ela deve ser uma 5 cilindros turbo. Pois é, ela pode- tem chassi. Tem, eu não olhei pra falar a verdade. Puta, esse Golf eu que faço, é por isso que ele me chamou. Cara, é cliente meu, eu não vi, cara. Puta que viagem, mas eu que mexo nele, você viu o adesivo lá atrás? Cara, então, aí existe esse lance. Se ela tiver o número de chassi, a gente consegue com uma ficha PIN saber se ela é um autêntico S2 ou se ela é um GT Coupé. Que aí tem esse detalhe. Que também, se você me perguntar qual é o detalhe que modifica, a não ser a questão de ter um diferencial atrás, eu não sei. Então, interessante. Assista então vamos botar um clipezinho aqui da S2 do Rafa. Porque esse carro tem muita história no Brasil. Esse carro influenciou muita gente, inclusive eu. Tipo assim, porque eu tive a minha RS2 no Ego. Outro adendo, ele teve uma RS2 e ele que não tinha ninguém que arrumasse ela, tá? Esse carro foi vendido caiu na mão do Dr. Maurício, que ele procurou a gente com os defeitos que ela tinha. Nós abrimos esse motor inteiro. Tinha defeito no motor. Ela tinha 2 juntas de cabeçote, bielas tortas, e ela tinha um módulo de injeção eletrônica de um S2, que não era compatível com o carro. Nós pegamos e entreguei esse carro com o maior orgulho. Eu troquei o bloco porque o bloco tinha sido baixado várias vezes por conta dessas 2 juntas e tal. E o cliente permitiu a gente trabalhar solto. E eu entreguei esse carro para ele com a potência original e funcionando exatamente como o original, sem defeito nenhum. Fecha aspas. Essa das bielas tortas eu não sabia, nunca tinha falado também. Não, tanta coisa. Essa aí é o seguinte, o dono anterior dela, que acho que foi o primeiro dono, rola a lenda que o cara botou a pressão assim, lá e deu tudo que dava, então ali, provavelmente ele que tortou as bielas e depois disso ninguém fez o foi certo. mais pra trás, né? Sei lá, ou foi mais a fundo, né? Que legal. Então vamos, assista aí o clipe da S2 do Rafa, vocês vão entender um pouco melhor aqui, da onde vem essa paixão também.
de graxa de lá. É uma missão adaptar. Eu tô com os coletores dela na mala aqui. Pra fazer aqui no Brasil. Quero ver. Ah, você vai trouxe o gabarito. Só o gabarito. Ok. Nós vamos agora parar aqui porque esse câmbio tá barulhento pra caramba. Espero que o áudio tenha ficado bom pra não perder a história até agora, mas vamos parar num lugar aqui pra mostrar o carro em detalhes melhor, porque eu tô muito curioso. Eu vi nele que o carro acabou a merda. Paramos num posto agora no caminho para poder mostrar o carro, para poder ver, né? Só entrei, me jogaram dentro do carro, não pude ver nada. Agora vamos bater um papo para entender um pouco desse carro aí, a história. Da onde surgiu? Como é que vocês acharam esse carro? Cara, 9 anos atrás, né, o WhatsApp era meio fraquinho, mas tinha o Facebook, era muito forte, os grupos de Facebook, né, os fóruns, né? E vira e mexe aparecia a foto desse carro rodando. Uma foto numa casa ali e tal, não sei o que. A gente, cara, olha, tem um Audi 4 no Brasil. Não é possível, todo mundo. E aí apareceu uma foto dela dentro de uma garagem de uma casa. Eu lembro até hoje, a rua era a rua Lindo Bassoli. Olha que coincidência, o carro dentro da garagem, um Monza na frente, o carro atrás, no descoberto. E a placa, a rua ali no Bassoli, no poste que ficava na frente da casa. Conseguia ver então. Conseguimos o endereço, conseguimos tudo, conseguimos o telefone, era da filha do dono, tava no nome da filha dele, e conseguimos o telefone, né? Sobre a internet você consegue, conseguimos o telefone, ligamos pra ele. Ligamos pra filha, a filha falou, é do meu pai. Ligamos pra ele e falamos com ele, contou toda a história do carro, uma hora no telefone, falando tudo, que ele é um entusiasta, cara, um senhor. Mas o que era mais da história do carro? Resumindo a história do carro, era que em 1980 ele era policial civil, em 86 ele foi fazer um intercâmbio de polícia, de cultural, não sei, ele foi pra Alemanha, em 86. Lá na Alemanha, esse carro estava dentro de uma loja à venda, que tinha corrido no Paris-Dakar, que ele conta pra nós, e estava à venda. Ele falou, quanto que é? É meu. Comprei o carro, pus dentro do container. O container desembarcou no Uruguai, no porto do Uruguai ele deu carteirada pro carro passar. O carro passou, entrou no Brasil. No Brasil não poderia regularizar um carro assim importado, era proibida a importação do carro. Só que você tinha um ano para andar com ele licenciado. Aí ele licenciou no primeiro ano em Tubarão, Santa Catarina, eu lembro até hoje que ele contou. E no ano seguinte ele trocou de município, no ano seguinte ele trocou de município, de estado, alguma coisa nesse sentido. Até 90 que chegou o Collor e deu a, não sei se é anistia que chama, falou, ó, você com carro importado e ilegal, você pode regularizar. Paga uma multa pro Itamaraty, ele até me falou o valor da multa na época, eu não me lembro, ele pagou uma multa. E regularizou o carro. Em 90 esse carro estava regularizado, emplacado em São Paulo. Até 2005 ele estava na zona norte de São Paulo rodando. A filha dele usava esse carro para ir para faculdade. Era um carro de uso dele. E ainda era 5 cilindros. Eram 5 cilindros, 10 válvulas turbo. Em 1980, o primeiro ano de fabricação dela. É um Audi 4 1980, ele de fábrica, ele é um 5 cilindros, 10 válvulas turbo, tração integral nas 4 rodas. E foi o que eles usavam o carro, eu não sei em que momento, foi em São Paulo ainda, ele contou que se perdeu o motor do carro. Sim, e aí que foi... ele falou que deixou o carro porque o motor quebrou, a turbina quebrou, alguma coisa nesse sentido. E deixou o motor para arrumar o carro, para arrumar numa oficina, a oficina fechou, faliu. Foi buscar lá, não tinha motor mais nenhum. Aí ele pôs um apesão. Uma carburada, sim? Carburado. Aí, bom, ele contou toda a história do carro pra gente, e a gente vende o carro pra gente, e aí desligava o telefone, agora tem que desligar. E não terminava a conversa. Aí foi passando. Um ano depois, nós estávamos no sábado lá no oficina, um amigo nosso, Popô, falou, olha aqui, seus trouxas, vocês vão perder o carro, ó, o carro andando aqui de novo, ó, uma filmagem no Facebook, andando. Liga pra ele, aí liga, o Rafa pegou e ligou. Ô, tudo bom? Sou eu, o Rafael da Audi 4, lembra assim, a cidade contou a história inteira, o carro de novo. Vende o carro pra mim, olha, eu vendo. Quanto que você paga? Aí o Rafa queria falar um valor assim, né? Não, Rafa, não, fala um pouco mais, não sei o que lá, tal, não sei o que, né? Desligando o telefone assim, né? Aí ele pegou, galera das jogas. Das jogas aí, ó. O Kaká deve estar aparecendo daqui a pouco. Aí ele pegou e a gente mandou um valor pra ele. Mandou um valor pra ele e falou, por esse valor eu não vendo. Aí nós, ferrou, né? Ele vai meter, sei lá, né, velho? Aí depois 2 mil a mais. Eu falei, nossa, vamos buscar, manda o guincho aí, a gente paga. Não, mas vocês vão ter que vir até aqui. Pessoalmente. Aí a gente foi até Panorama, 1.200 quilômetros, a divisa com Mato Grosso. Fomos rodando e voltamos rodando. Caramba. De lá. E veio rodando mesmo. Veio rodando, ele parou num... É por isso que vocês estão com coragem até de andar, dar umas voltas de 2 horas e meia aqui hoje. Viemos rodando com ele de lá, com os pneuzão remote e tal. Não tinha o vidro do lado de lá, não tinha. Não tinha? Era tipo um box de banheiro, sabe? Sério? Porque é um vidro reto, né? É quase reto.
Não, mas é... Não é muito reto, não. Ah, não é, né? Do lado de lá tinha um plasticão, assim, um box de banheiro. Tá, e esse carro, assim, ele é famoso e a pintura dele é tudo para remeter aos carros de rally, né? Em 1980 ela foi o primeiro carro de produção em série que não era um utilitário, que era 4x4, né? Primeiro carro. E a Audi falou, por que não pôr no rally? Só que o rally não permitia na época. Só que eles foram numa reunião lá e falaram, posso pôr no 4x4? Os caras riram. Pode, o que tem? Vai pôr um caminhão aí? Fizeram o carro e ganharam tudo quanto é etapa. Ganharam muitas etapas importantes, ganharam o Mundial de Construtores. A Michelle Mouton, a francesa que pilotou o carro, né? Que falavam que o carro era tão superior que puseram uma mulher para pilotar. Eu acho que também exagero, a mulher realmente ela era boa. E fez história, a história da Audi realmente começou com esse carro aqui. Cara, e o plano de você sempre foi esse? De transformar o carro assim? Com certeza. Até eu brinco, né? Quando a gente pegou ela era tão detonada a parte interna, mas era muito detonada. Muito detonada. A estrutura, ok, muito boa. Mas era muito detonada, painel, tabelinho, afiação, lateral de porta é tudo lixo. Falou, mas tá pronta, é 2 bancos puxa, deck no painel. E resolvido. Pintura de rally, tá pronta. Deixa eu ver esse escape aqui, ó. Ah, ele sai ali no meio do diferencial. Parece um quadro de gol invertido aí atrás, né? É verdade. E as lanternas aí tudo tinha. Tudo isso aqui foi reformado, porque tava tudo quebradiço. Então a gente escureceu bem para perder os quebradiços. Aqui tá escrito cupê, mas ficou tão escuro que não dá mais para ler o cupê. Isso a gente não conseguiu comprar na época. Lá na frente... O aerofólio vinha? O aerofólio não. O aerofólio veio da Polônia. E a grade também da Polônia. Eu ia dizer, porque aquela grade... Mas a grade, ela é assim ou ela é... Era um fabricante de réplicas que tem lá, que fazem réplicas pro rally. Então eles fazem essa grade a mais para poder caber, né? Intercooler, caber essas coisas. Cara, isso sim é um carro exclusivo, hein, meu? Com certeza. Caramba! Vamos ver o motor aí. Vamos lá. E aí o motor, na verdade, vocês... Como veio com AP, a gente já tinha um motor lá mais moderno. Sim, o motor certo. Porque mesmo na época de rally era o 10 válvulas ainda, né? Era o 10 válvulas, acho que 84, se não me engano, que foi o 20. O 20 válvulas. Aí a gente agora tá de 20 válvulas. Sim. E aqui é um 2.5, não é? 2.5? Não é mais um 2.5. O virabrequim do diesel? Isso. O virabrequim do diesel. A gente modernizou isso aí. E câmbio um pouquinho mais moderno, o câmbio é dos 5 marchas do 91 em diante. Sim. O câmbio dela original, a gente resolveu nem tentar usar. Mas o coletor tá lindo aí. Fica um desenho incrível, né? E tem boost controller aqui para válvula. Isso. Reservatório de respiro. Regulador de pressão de combustível ali da MTR. MTR, tem que ter. Biela e pistão, tem o quê? Pistão. Saiu. Cara, eu acho que eu não tenho certeza, eu não vou falar qual marca é não, que é melhor não falar. Mas é pistão e biela forjado, pino, cabeçote, é importante eu falar. Cabeçote é tudo preparado pela Samacar. Sim. E os comandos também são feitos sob medida. Não é o comando original? Não é aquele 7A, alguma coisa assim? Não. Tá de comandão aí, que é a mando do Rafa, que é essa Samacar que faz. Que legal. Intercooler aqui na frente, né? Sim. Sim, intercooler grande. E passaram de dinamômetro? Não, ainda não. Não? Funcionou ontem? Você rodou os primeiros 100 km. Funcionou anteontem. Caramba. Forte. E aí, tudo bem? Funcionou faz uns 100 km que ela funcionou. Caramba. E o carro... E esse aqui é lata ou é feito alguma coisa? Lata. Isso aqui é original, tá, Anderson? Isso daqui é original. Ela vinha assim. E essa entrada de ar? Essa não, essa falsa entrada de ar o Rafa resolveu fazer igual do rally. Sim. E aí... Aqui também é original. Já era original, assim? Em 80 ela saiu assim. E os painéis de fibra de carbono aqui, vocês que fizeram ou compraram? Carbono, não, fizemos aqui no Brasil. Fez aqui no Brasil? Caramba. Ficou legal, hein, meu? Aí ficou tão legal que a gente já começou a pôr mais fibra de carbono. Sim. A gente quer fazer o tabelier de fibra de carbono. Sim, dá pra fazer... fazer um tabelierzinho, sabe? Uma coisa pra pôr apoiar alguma coisa. Fez o console central aqui. Fibra de carbono, switch panel.
Ali atrás eu quero fazer um fechamento também de fibra de carbono mais pra frente. Sim, aí aqui atrás. Tá bonito, tá, mas eu não sei. Aqui, essa é a parte branca, sabe? Sim, ali é a parte elétrica original do carro. Bateria. Não, ali é a parte elétrica. A bateria tá aqui, ó. Original aí, tá? A bateria é. Esse é o lugar original. O original dela é aí. Ali é a parte elétrica da Futec. Que ali e tem... aqui desse lado a parte elétrica do original. Sim. Ficou muito... Porque a gente não queria nada, que a gente queria no primeiro momento é isso que a gente queria. Sim, bem limpo, né? A Futec na cara. Aí estamos pensando em fazer um painel de fibra de carbono. Não sei. Sim. Porta-mala ali. Porta-mala? É com cabo ainda. Tem que se exibir, né? Pode tirar uma foto aqui dentro. Caramba. E aqui originalmente realmente o tanque dela é aqui mesmo, a gente só fez um de inox. Sim. Sabe a curiosidade, sabe quantos litros desse tanque original? Quanto? 140 litros. 140? 140 litros. Ele era 140? Que era pra correr o rally. E veio pro carro de produção assim? Sim. A gente parou no meio do caminho na hora que ele tava voltando pra encher, a gente parou de encher. Porque o cara tinha falado que era 140, eu falei, é balela. E o Rafa começou por, sei lá, chegou uns 90 ali, ele falou, para, deixa quieto. Gasolina, não ia dar, né? E agora ficou de quantos litros? Agora tá com 60. Sim, mas aí 140 litros ali até onde esse tanque? Ele é aqui, ó. Ele fazia tudo isso aqui, ó. Tinha isso aqui, né? Antônio, então ele vinha aqui, ó. Caramba. Era enorme, muito louco. Aí bomba elétrica, né, de lã. Sim. O filtro de combustível fica aqui. Sim. Tá bem direto assim. Caramba, que legal. E o carro é... E aí os freios são Sigma. Nacionais também. Você quer a roda que esconde, né, bastante. A roda esconde, é uma dó. Tem duas pinças, uma de freio de mão, uma de freio normal, né? E sim, essa roda é bem de... É uma OZ de rally, né? De racing, Os freios Sigma, você consegue mostrar aí, nacional. Que pneu que é esse aqui? Isso aí pelo 9 anos atrás. 225 40 18? Mas tá ressecadão, sabe? Isso aí. Sim, é uma roda de... Deve ser 18, aqui tá... 8, eu acho. Deve ser 8, né? Porque na verdade não entra muito roda, né? Não. Apesar de ele ter um paralama larga, é um carro antigo, né? Sim. Se eu pensar um Gol mesmo pra botar uma roda 7 já é difícil, né? Justamente. Cara, mas o carro é muito icônico, né? E assim, qualquer lugar que para é isso aí, né? Junto, isso que nós não paramos no outro posto lá, né? Aquele outro posto muito bombado. Que a gente desviou o assunto aqui, ó. Caramba, mas todo mundo chama, na rodovia ali, nós andando assim, os caras tirando foto e parando e falando. Parar do lado, quer falar, quer apontar, né? É foda. E uma outra coisa que a gente tava falando com o Rafa na vinda ali, né? Mas agora aproveitar contigo. Conta um pouco dos teus projetos também, ó, das outras coisas, porque vocês têm desde os carros de arrancada, né? Os carros que vocês fazem também, né? Sim, o Red Nose a gente tá fazendo uma reforma nele, bateu, né? Eu não tinha visto a batida. Foi uma batida ridícula. Batida 50 por hora. Mas que bater 50 por hora estraga tudo, né? Sim. O carro precisava de uma reforma, já estamos fazendo uma reforma. Sim, e o Red Nose é o carro de arrancada que vocês têm desde uns 20 anos atrás, ou mais de 20. Acho que é o carro mais antigo da arrancada. Pode ser, né? Porque corre, né? Tem ele mais um. Aí a gente tá fazendo uma reforma nele, a intenção dele é ser um carro competitivo na Turbo A, só que também correr aos 800 metros com ele, o mesmo carro, só trocar pneu e suspensão e andar nos 800 metros com ele. Tava lá trabalhando nele, fazendo funilaria. A gente, a Audi S2 Coupé nossa, sim, que é recordista, né, passou 301 por hora nos 800 metros, né, um tesão de carro. Rafa resolveu arrancar o motor dela. Pois é. Um V8. Essa aí é loucura, hein? Essa é loucura. E vai ser biturbo. Biturbo, V8 4.2 biturbo. Que tamanho de turbina vai usar? É uma 5862, se não me engano. É duas 5862, se não me engano. Caramba, é mil e bang. A intenção é tirar 1000. Mas sabe como é que é, né? Vai passando o tempo, né? Essa meta vai dobrando. Vai aumentando. Né? Mas a intenção é tirar 1000 nela. E ok, uma hora vai estar pronta ali. A gente tem um Gol 4x4, que é o Hellbrug,
Não sei se o pessoal conhece, é o primeiro Gol 4x4 do Brasil. Esse carro é muito famoso lá na NEC, deve mais de 20 anos atrás foi feito, né? Sim, ele foi feito em 2002, eu acho. Pegaram um Audi S2 e puseram no Gol, né? Só que puseram 4 cilindros na época, o Weber e turbo. Aí, sei lá, uns anos atrás, aí ele pôs um VR6 turbo. Não sabia que ele era VR6. Não, ficou VR6, mas também aí encontrou a gente começou a preparar o carro pra ele. Ok, ficou legal, deu 800 cavalos de roda, só que aí ele bateu o carro. Bateu e o carro a gente comprou e reformou, agora vai ser um G4, todo modificadão, com 3.6 agora. Motor VR6 3.6. Câmbio sequencial. Caramba. Que é 4x4, sequencial, um Golzão. E tem a RS3, uma RS3 2012, aquelas primeiras lá, que a gente vai fazer um foguetão nela também. Tem o meu Audi A3 que a gente vai pôr no VR6 em breve, com DSG e Futec. Acho que é isso aí. Tá, e tu viu o meu W12 lá? Não? Aquilo é tri, né? Pode soltar já? Já, vai ter. Na verdade vai, esse episódio vai sair depois do... Foi engraçado, né? Quando você falou com o Rafa, eu achei a Coupé, comprei, o Rafa, não, mas ó, não vai com 5 cilindros não, vai de V8. Aí você falou, cara, eu tô de W12. Foi foda. Pior que aquele motor é o seguinte, ele é tão barato nos Estados Unidos que eu tinha na cabeça de achar um carro para botar aquele motor. Porque eu queria fazer, cara, tem que botar um W12, mas tem que ser num carro que condizente, né? E aí aquela Audi apareceu por $1.000 pra mim. Meu Deus do céu, eu tenho que comprar. Cara, imagina, $1.000 um Audi Coupé, 4x4. E tu olha de longe assim, ela engana bem, sabe? Bem perto, ela tá meio enferrujadinha nos lugares, assim, mas aí o que eu vou fazer? Vou fazer nos Estados Unidos ela inteira lá, vou deixar funcionando. Até eu brinquei, em vez de botar biela forjada, eu vou descobrir quanto aguenta as bielas, joga a biela pra fora e compro um outro motor. Nossa! Eu já consegui outro motor por $1.600. Sério? É mais fácil trocar de motor do que tu arrumar o motor. Aqui no Brasil, eu acho que não tem nenhum carro W12 no Brasil. Talvez tenha um ou dois. Não, e lá não vale nada, porque esses Bentley, né? Os Bentley ali virou um carro que vale nada, o carro vale $30 mil, $20 mil, então... Nossa! E as peças mais caras é o resto, aí o motor eles meio que se livram de graça, assim. Nossa, que coisa, né? Que sonho, né? E é 2 VR6 mesmo, assim. Sim, é 2 VR6. Imagina o torque daquele negócio. Nossa senhora, vai virar o planeta, né? Vai ser da hora. Tô com os coletores dela no porta-mala aqui. Pra fazer no Brasil. Não, que é só os mocap. Eu fiz só assim, botei a flange e ele, posicionamos a turbina e eu vou fazer o coletor aqui. Puta merda, vai ter que correr pra cá pra fazer. Muito melhor aqui no Brasil do que lá, essas coisas manual. Adaptações, né? Muito mais. Adaptações aqui no Brasil a gente dá show, né? Tanto que de pintura do carro eu não vou fazer nada lá, porque não dá. Aí é melhor deixar o carro inteiro rodando lá bonitinho, manda o carro pro Brasil e aí sim desmonta tudo. Legal. Aí faz e monta de novo. Top, né? Igual da RX-7 maravilhosa lá, meu Deus do céu. Pois é. Que tesão. Que legal, meu. Muito da hora. Vamos continuar a viagem aqui que a gente tem que ir pra estoque ainda. Bora, vamos lá. Agora é o seguinte, eu quero bater um papo com esse guri aqui, ó. Eu quero entender o negócio, ó. Me explica como é que é a tua ligação com o carro e como é que foi assim, tipo, crescer no meio dos carros. Desde pequeno eu convivo com meu pai, né? Sempre fui pra oficina. Antes eu ia só de sábado, que tinha churrasco lá, ficava lá com a rapaziada. Mas pra ti sempre foi normal, né? Sempre foi, tipo, os carros foda assim que meu pai tinha, pra mim era normal. Só que aí chegavam uns amigos meus na oficina e via, ficava louco. E pra ti tu não entendia isso? Não entendia. Só agora, esse ano passado, que comecei a ir trabalhar com meu pai, todo dia. E aí eu fui entendendo mais. Eu ainda não entendo muito de carro, mas tô aprendendo cada vez mais um pouco com ele. Mas é uma coisa interessante, porque eu justamente estava conversando antes com o teu pai aqui, eu estava lembrando do meu filho, né, do Pedro. Sim. Ele é um pouco mais... Tu tem quantos anos tu tem? Tenho 15, tem 15, 16. Né? Ele recém fez 13, né? Mas tipo assim, quando eu acho que a criança quando nasce no meio dos carros, assim, com os pais, né? Sim. Tu acaba não percebendo, então, meio normal, o que né? você tá vendo. Pra mim era normal ver os carrão assim, que passava na rua. Já eu tava andando com meus amigos, passava carrão, pra mim era normal. Mas agora que eu tô entendendo mais. Que legal. Que eu tô vendo. E tu assiste os episódios também, não? Comecei a assistir, né? Então eu tô vendo a camiseta autografada aqui, ó. Do meu pai, essa camiseta aqui. Que legal. Aí eu peguei pra usar hoje. Que legal, meu. Não, olha, é tri. Vai ver se tá cheio o respiro aí, não? Não, ela tá... Eu tô sem pressão de booster, né? Aí eu peguei pra ele e fui... quarta e sexta fui andar com ele um pouquinho. No carro? Na Audi 4. Vixe, Maria. Gostou? É surreal. Tá, e qual que é o teu primeiro carro que tu quer ter quando tu tiver carteira? Então,
Ou pegar um do meu pai aí, né? Vamos ver se ele libera um carro dele. Mas se fosse pra ti comprar um carro assim hoje? Eu gosto muito da Cayman e da RS3. Ah, esses são legais, hein? Eu gosto desses dois assim, se eu tiver dinheiro pra comprar um, eu escolher esses dois. Tá bom, então tem que trabalhar. Lógico, todo dia. Que legal, meu. Prazer, hein? Prazer, parabéns. meu. Fico feliz aí. Parabéns pelo pai também. Tu sabe, teu pai tem muita história na arrancada. Sim. Né? E o quanto que eles fizeram aí é muita gente que hoje tem paixão pelos Audi no Brasil é a influência do teu pai. Não, eu acompanhava mais ele nas arrancadas, ia com ele. Eu gosto bastante, tô começando a gostar bastante. Que legal, meu. Obrigado. Parabéns. Agora é o seguinte, ó. O Fernando agora tá botando uma pressão ali, não? Por uma pressão, tá bom? Já andou 1 hora e pouco aí, já passou pelas principais aí, né, o carro. É uma honra pra mim também ser a primeira volta longa no carro, né? Sim. E até brinco, pra mim, a influência que vocês têm aí, a Motorforte, assim, dos Audi no Brasil é enorme, assim. Pode ter certeza que a minha influência de gostar desses carros também tem muito da paixão de vocês aí. Contagiou, né? É uma coisa, um contagia o outro, né? Sim. Isso é bom, que junta pras desculpas que a gente tem que dar pras mulheres, né? Eu disse, agora tu pode dizer que tu vai comprar um carro pra ele, né? Tem que comprar um carro aí, ó. Mas legal. Obrigado, Rafa. Valeu mesmo, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, parabéns mesmo, esse carro aqui é um carro icônico, um carro épico, assim. Parabéns, obrigado por terem trazido esse carro de volta. Imagina, esse carro poderia estar agora destruído, né? Sim, exatamente. Então tá, valeu. Falou. Então tá, pessoal, espero que tenham curtido esse episódio aí. Foi um episódio aí que eu não podia deixar de registrar, né? Ver esse áudio aqui no Brasil, um projeto desse que tem toda uma ligação, inclusive com o meu Audi lá no W12 nos Estados Unidos. E o Rafa, um cara, gente boa pra caramba, o Rafa e o Fernando, né, da Motorforte, são caras que me acolheram bem quando eu comecei a Fueltech lá em 2001, 2002, em Curitiba. Já corriam o próprio Red Nose, que é o carro de arrancada deles, sempre correram junto e sempre, né, de Fueltech, muita ideia já trocando, então é um prazer pra mim estar podendo mostrar um pouco desse projeto aí também. Espero que tenham curtido e até a próxima. Tchau. Espera aí que eu não vou acabar, nós vamos dar uma volta passando um evento. Como é que é o nome do evento? Ali é no Lago Azul. Ele sabe, é Lago Azul ali? Lago Azul, direção São Paulo. Vai parar no Lago Azul aqui em direção a São Paulo. Vamos dar uma passada de áudio ali, ver a reação do pessoal.
As cara do pessoal. Outro. Correndo ali, ó. Aí, ó. A reação do pessoal. Primeira vez em público dela, né? Primeira vez em público. Ó, tem um cara com a camiseta da Feutec lá, da Mercedes. Sempre tem, né? Olha os caras correndo. Vamos ver se o cara te reconhece. Ali, ó, vamos ver. Eles estão só olhando pra áudio, ninguém tá olhando pro câmera, tem o áudio aqui. Ninguém tá olhando pra nós? Porra! Olha lá, vamos ver. Oh, o cara não viu. Oba! Bom dia! E aí? Bom dia! Bom dia! Tamo junto com a camiseta! Tamo junto! Olha o homem da camiseta aqui, ó! Olha quem tá aqui, pessoal, pro Carlos do Careca, o Anderson Dias! E aí, meu? Beleza? Rapaz! Carlos do Careca! Aí, ó, Tamo show! seguindo a velhinha lá! Tamo seguindo ela, vamos lá! Olha o pessoal aqui. É legal, todo mundo olha pro áudio e ninguém olha pra cá. E aí? Aí. O pessoal lá tudo. Aqui que saem uns vídeos dos carros quase batendo a polícia. Ah, sim. Já pegou o cara ali. Pegou o cara ali. Tá fraquinho, já acabou. Já sim, o evento foi. Mas foi legal, é legal ver a reação. É que esse evento aqui é forte, mas é mais cedo, né? Bem, já estamos já quase meio-dia já, né? Sim. Aqui o pessoal faz as gracinhas aí, passa acelerando ali na saída da. Vamos pro autódromo. Abastecer. Me segue, tá? Show, mas foi legal. Foi agora encerrando o episódio aqui, uma volta diferente aqui no domingo de manhã, um Uber Racing exclusivo total aqui no Brasil. Pega um carro de apoio. Esse foi tri. É pra levar as malas aqui, ó. Legal. Obrigadão, meu. Valeu. Valeu, gurizada.